Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você ver no final de semana. E minha dica de hoje é um filme que está na Netflix, um documentário sobre um ator muito polêmico, famoso, Charlie Sheen. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, tem cursos, debates, workshops. Por R$ 20 por mês você se torna assinante e você tem acesso a um monte de benefícios. Conheça lá andreabarcinski.com.br. A Netflix estreou há pouco tempo um filme em 2 episódios, digamos assim, dividido em 2 partes, sobre o ator Charlie Sheen, né. O filme chama, e essa tradução é tão preguiçosa, a tradução da Netflix, né, que chama AKA, a.k.a. Charlie Sheen, né. O que que é AKA? AKA em inglês é also known as, também conhecido por, né. Se você tem um pseudônimo e tal, você fala fulano a.k.a. Beltrano, né, tipo um outro nome pelo qual a pessoa é conhecida. E eles usam esse artifício no título em inglês, porque o nome do Charlie Sheen não é Charlie Sheen, ele tem um outro nome, o sobrenome dele é Estevez, e Charlie Sheen é, digamos, o pseudônimo artístico dele, né, o sobrenome ele herdou, ele tirou do nome do pai dele, o Martin Sheen, né, o famoso ator que fez Apocalipse Now, do Coppola, que fez Badlands, do Terrence Malick e tal. Então, assim, primeira coisa, chamar o filme de AKA Charlie Sheen no Brasil é um absurdo, uma prova de um desleixo total, né, e até de uma preguiça da Netflix brasileira, né. AKA não quer dizer nada no Brasil, né. Poderia ser, eles poderiam ter traduzido o título por outra coisa, tipo, Meu apelido é Charlie Sheen, ou também me chamo Charlie Sheen, qualquer coisa, né. Mas AKA Charlie Sheen mantendo o nome original não faz sentido nenhum pra gente. A vida do Charlie Sheen é muito interessante, né, como um exemplo, assim, dos excessos, né, de Hollywood ali nos anos 80, de alguém que fez uma fama muito rápida, né. O Charlie Sheen, como eu falei, ele veio de uma família que já era uma família hollywoodiana, o pai dele é o Martin Sheen, ele era amigo de infância de um monte de outros nepo babies hollywoodianos, é muito engraçado você ver lá, ele era amigo da Laura Dern, né, que é a filha do Bruce Dern, ele era amigo também do Sean Penn, ele era amigo do George Clooney, muito amigo do Nicolas Cage é sobrinho do Coppola, né, do Francis Ford Coppola, quer dizer, era uma galera toda já muito ligada, cujos pais ou tios ou parentes e tal já eram muito ligadas ali à cena, à cultura do cinema, né, a indústria do cinema, e eles são realmente nepo babies todos eles, né. O Charlie Sheen tem 2 irmãos que também são atores, o Ramon Estevez e o Emílio Estevez, né. O Emílio Estevez teve uma carreira bem interessante aí no cinema comercial aí dos anos 80 e 90, né. Mas ele estoura ali, eu diria, quando ele faz uma ponta no Curtindo a Vida Doidado, né, do Bueller's Day Off, o filme com Matthew Broderick e tal. Ele tem uma ponta, uma participação ali de uns 4 minutos no máximo ali, e ele arrebenta nesse papel, e esse aí leva ele a ter outros papéis, e ele ganha um papel super importante em Platoon, do Oliver Stone, né, que eu acho que talvez o filme mais relevante, assim, da carreira dele como ator, né. Logo depois de Platoon, ele tem um outro sucesso que eu acho um filme bem legal, que é o Wall Street, né, do Oliver Stone, que ele é o ator principal. E mais ou menos nesse período aí, meio para o final dos anos 80, ele começa a entrar numa espiral, assim, de doideiras, né, eh quando ele era adolescente, com os amigos ali, com o Champagne, com o irmão, né, ele falou que eles fumavam maconha, eles tinham faziam filmes caseiros, então o barato deles era fumar maconha, então, mas logo depois ele começa a se envolver, como muita gente em Hollywood, né, anos 80 foi a década, da cocaína nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro, mas na indústria da cultura especialmente, né. Então ele cai pesadamente em cocaína e depois ele cai de cabeça no crack, né, e aí realmente a coisa degringola para ele. Ele fica muito famoso nos Estados Unidos, né, por uma série de TV que ele faz chamada Two and a Half Men, né, que não é tão famosa assim no Brasil, mas nos Estados Unidos virou um grande fenômeno. E assim, esse sucesso do Two and a Half Men nos Estados Unidos é tão gigante, ele vira uma celebridade tão imensa,
que ele se torna, na época, o ator mais bem pago da história da televisão, né. Ele recebia pelo segundo ou terceiro contrato dele no Two and a Half Men, US$ 2 milhões por cada episódio do programa, né, uma coisa, assim, impressionante. E ele vira o ator mais bem pago da história da TV naquele momento, e uma mega, mega, mega celebridade, hollywoodiana. E esse excesso de grana, né, que o Charlie Sheen ganha só serve para alimentar ainda mais as loucuras dele, né. Ele é super amigo, como eu falei, do Nicolas Cage, que é outro cara completamente louco, né, e aí tem muitas histórias deles saindo em noitadas e festas que demoravam uma semana, 10 dias e tal. E o Charlie Sheen meio que perde o controle ali da vida dele e, esse documentário, ele conta em detalhes, até detalhes demais, eu vou falar um pouco sobre isso, né. Toda essa esse périplo, assim, do Charlie Sheen em busca de drogas, de orgias, depois ele se envolve com aquela Heidi Fleiss, que era aquela cafetina super famosa que foi presa, que tinha um círculo ali de uma rede de prostitutas de luxo que abastecia Hollywood e tal, uma história, muito o Charlie Sheen estava envolvido em todas essas coisas, assim, nos anos 90 e 2000, né, impressionante. E ele era um cara, assim, muito bem relacionado, então ele era, por exemplo, amigo do Slash, do Guns N' Roses, ele conhecia todo mundo do rock, ele conhecia todo mundo do cinema, conhecia todo mundo da música, né. Tem até umas passagens muito curiosas, né, no filme, por exemplo, tem uma que ele fala que ele estava num estado ele foi encontrar o Slash e ele estava num estado tão ruim de droga que o Slash virou pra ele e falou assim: "Cara, eu nunca vi ninguém num estado tão deplorável quanto o seu". O Slash, né, o guitarrista do Guns N' Roses, quer dizer, um cara que viveu a vida no extremo, no limite e tal, falou que nunca tinha visto ninguém tão pesadamente, marcado por drogas, assim, como o Charlie Sheen. Bom, galera, a história de vida do Charlie Sheen é muito interessante, né, um cara, como eu falei, de uma família, ligada ao cinema, com outros irmãos também atores, um pai super conhecido e tal, que vira ele próprio um grande astro, depois a fama e o dinheiro sobem a cabeça e o cara fica doidaço e se perde aí numa espiral de drogas. Então é uma história clássica, né, a gente já viu essa história 500 mil vezes, não só no cinema, como na música, né, em eh, várias indústrias, digamos assim. O problema do filme é, primeiro, o excesso, né, a duração e a repetição, né, porque você não precisaria de 3 horas para contar essa história, né. Eu, assim, só consigo acreditar, o tamanho, a duração, longuíssima duração desse filme, a necessidade que as plataformas têm de manter o espectador vendo o conteúdo por mais tempo, porque a a quantidade de vezes que as histórias se repetem, né, chega uma hora que você não sabe, mais em que clínica que ele está, se é a terceira ou quarta vez que o pai dele, o coitado Martin Sheen, aparece 3 ou 4 vezes buscando o Charlie Sheen numa clínica, falando na televisão sobre os vícios do filho e tal. Então chega uma hora que fica absolutamente repetitivo, né. Eles tentam dar um ar dramático, tipo, realçando, né, que cada vez o estado dele era pior e realmente quando depois que ele é mandado embora do Two and a Half Men, tem uma fase ali que ele fica, assim, completamente louco, que foi uma fase, assim, já de rede social, né, por exemplo, muita popularidade do Twitter, né, então ele vira uma celebridade do Twitter, isso aí mexe ainda mais com a cabeça dele. Agora, nada disso é contado de uma maneira com muito talento, eu achei, né. O filme parece um pouco um reality show, é basicamente uma longa entrevista dele, intercalada por cenas de arquivo e papos com outras pessoas, outros amigos e tal, e ex-mulheres e a própria Heidi Fleiss, né, essa cafetina famosa e tal da entrevista. Tem uma entrevista que é super interessante, que é do Champagne, né. Agora o pai, o Martin Sheen, e o irmão, o Emilio Estevez, se recusaram a participar, disseram que estavam torcendo para o filme dar certo e tal, mas não toparam dar entrevista. Então, assim, eu acho que, é uma oportunidade muito legal contar a vida do Martin Sheen, mas a maneira, a forma como o filme foi feito, né, com essa coisa um pouco sensacionalista, com essa coisa meio de reportagem de TV, me pareceu um pouco essa reportagem de TV, meio de programa de fofoca, assim, um pouco, sabe. Muito mais do que um estudo sério sobre um cara que teve tudo, eh, teve todas as oportunidades e incendiou muitas dessas oportunidades, né, mas está aí até hoje, né, um personagem super, super interessante, o Charlie Sheen. Eu só acho que
3 horas do Charlie Sheen contando as merdas que ele fez na vida e os problemas que ele teve, enche o saco, né, porque chega uma hora que não tem nem mais, sobre o que não dá nem mais para falar de cinema ou de filmes. A segunda parte desse filme é quase toda sobre drogas, não tem nada quase sobre o trabalho dele, quer dizer, tem quando é relacionado a alguma coisa de droga. "Ah, eu fiz o Two and a Half Men e ganhava $2 milhões por episódio, e aí usava para comprar drogas com o meu traficante". Eu tinha uma entrevista longa com o traficante, que é até engraçado, interessante tal, a entrevista com o cara. Mas assim, eh você para de falar sobre outros assuntos e se dedica exclusivamente a contar sobre os vícios do Charlie Sheen. Eu, assim, confesso que na segunda metade da primeira parte do filme eu já estava ficando meio de saco cheio. Vi até o final, porque eu acho super interessante a carreira do Charlie Sheen, queria entender um pouco, o que aconteceu com ele nos Estados Unidos. Acho que no Brasil a gente não chegou a pegar esse lado tão celebridade do Charlie Sheen quanto ele é na América, né. Nos Estados Unidos ele realmente, assim, na segunda metade dos anos 2000 ele foi um fenômeno, né, até por causa de aparições bizarras na TV, completamente doido e tal. Ele virou meio um personagem, assim, meio ridicularizado e caricato e tal, e isso tornou ele muito, muito mais popular. Eu acho que vale a pena assistir ao filme, AQA Charlie Sheen, né, não faz nenhum nenhum sentido AKA Charlie Sheen no Brasil, mas eu acho que vale a pena assistir o filme pela história do Charlie Sheen. Como filme mesmo, bem, bem mediano. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos, exclusivos para o site, que eu escrevo toda semana, além de cursos, debates, workshops, tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.